Olá, está começando mais um programa Falando em Gestão. Um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas. Dá para acreditar que 2019 já começou? A parte mais incrível de um ano novo é o clima de renovação e esperança presente em cada um de nós. É quando paramos para refletir sobre tudo o que aconteceu e planejamos como poderemos fazer do próximo ano o melhor ano de todos. Os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades e não da solução dos problemas. A solução de problemas só restaura a normalidade. As oportunidades significa explorar novos caminhos, que em 2019 seja um ano de muitas conquistas e realizações na sua vida. E o programa Falando em Gestão agora está de casa nova. Todas as quintas-feiras, às 21h30, nós temos um encontro marcado aqui na Fonte TV. Informações sobre gestão, empreendedorismo, liderança, economia e política. E no programa de hoje, você vai ver, no quadro Pílulas de Gestão, a consultora em liderança e Master Coach, professora Adriana Ferreira, vai falar sobre liderança exponencial. E o professor Marcos Vinícius, consultor em finanças, vai falar sobre a importância da controladoria para as pequenas e médias empresas. E no quadro Falando com o Especialista, eu vou receber o contador e auditor professor Danilo Costa, num bate-papo muito interessante sobre auditoria e a sua importância na gestão das empresas. Você não pode perder, o programa de hoje está imperdível. É um minuto só. Olá, eu sou Adriana Ferreira, consultora do Grupo Destra, e hoje, na Pílula de Gestão, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Chama-se liderança exponencial. O que é isso? Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos na era Templasion. O que é isso? Isso é uma era onde as grandes transformações ocorrem num período muito curto de tempo. E o que isso significa? Que precisa existir uma mudança de comportamento das lideranças. E que liderança é essa que é chamada exponencial? É essa liderança para essa era hoje. Grandes transformações em períodos menores de tempo. E existem 4 perfis do líder exponencial. Quais são eles? O primeiro deles, ele tem que ser futurista. Tem que ser aquele líder que olha para o cenário e consegue perceber vários cenários acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, ele está hoje, vamos supor, no estado de Goiás ou no estado de São Paulo, mas ele tem que entender o que acontece no Brasil, ele tem que entender o que acontece nos Estados Unidos, porque de uma forma direta ou indireta impacta o negócio dele. Então ele precisa ter essa visão futurista, essa visão de analisar vários cenários. Outro perfil que ele tem que ter é de ser inovador. Ser inovador é algo que hoje garante ao profissional a permanência dele no mundo empresarial e garante às empresas que elas sobrevivam e vivam por longo tempo. Mas a inovação requer algo que as pessoas geralmente não percebem. Para você inovar, você precisa ter consolidado a gestão. Eu só consigo fazer inovação a partir de um momento que eu adotei um método, vamos supor, um planejamento estratégico, planejei para a minha empresa, executei, rodei o PDCA e aí a partir dali eu posso criar várias inovações. Inovação não se dá com a casa toda bagunçada, então é preciso planejar. Outra questão essencial, ele precisa ser tecnólogo. Ou seja, se você deseja permanecer no mercado, você vai ter que entender de tecnologia. Não adianta falar, eu não gosto disso, eu não gosto de inteligência artificial, eu não acho isso bom. Isso não vai levar você a um caminho
do futuro. Não vai levar a sua empresa para uma expressão, seja regional, seja local, seja nacional ou internacional. Se você deseja amplitude, tem que entender de tecnologia. E por último, e não é que é menos importante, aliás, é a mais importante, você, para ter uma liderança exponencial, você tem que entender da parte humana. É esse o grande pulo, eu diria que é aquele pulo do gato que o empresário tem que ter. Você pode ser futurista, inovador, tecnólogo. Se você não entender de gente, você não vai conseguir gerir a sua empresa. As pessoas precisam ser entendidas, precisam ter uma comunicação eficiente. E hoje a gente tem várias metodologias. Você precisa de uma comunicação não violenta. Você precisa entender que perfil tem o seu colaborador, que perfil tem o seu cliente. Então você precisa entender de gente. E aqui no nosso programa Falando em Gestão, você vai ter sempre dicas para entender de pessoas, para entender de gestão, para que você possa elaborar a sua gestão, criar a sua gestão para que ela tenha um resultado efetivo. Então nós esperamos você sempre no programa Falando em Gestão, para que você possa ouvir as nossas dicas. E lembre-se, é preciso ser exponencial nessa nova era Templasion. Esteja conosco. Vivemos uma era de transformações disruptivas e mudanças exponenciais definem um período em que transformações muito grandes acontecem em um período cada vez menor de tempo. Essa é a nossa realidade agora. E no próximo bloco, o consultor em finanças, professor Marcos Vinícius, trará mais uma pílula de gestão falando sobre a controladoria e a sua importância na gestão das pequenas e médias empresas. Não saia daí, é um minuto só. Olá, sou o professor Marcos Vinícius, consultor em finanças do Grupo Destra Soluções Empresariais Integradas. E hoje, na Pílula de Gestão, eu vou falar com vocês um pouco sobre a implantação de controladoria. Já pensou em controladoria para uma empresa de pequeno e médio porte? Grandes empresas possuem um setor de controladoria. Mas e as pequenas e as médias empresas? Quando devem implantar uma controladoria? O custo é alto? É vantajoso para a empresa? Antes de responder essas e outras perguntas, vamos entender quais são os principais processos de uma controladoria. Primeiro, criação e divulgação das metas da empresa. É o planejamento que diz onde a empresa quer chegar. Por exemplo, metas de vendas, metas de custos, limite de despesas. Segundo, criação e controle da meritocracia. É a remuneração dos gestores com base no atingimento das metas. Por exemplo, comissão de vendas, com base na margem e não apenas no volume. Prêmio por satisfação dos clientes. Bônus por atingimento das metas definidas pela organização. E outros vários exemplos poderíamos aqui citar. Terceiro, apuração e apresentação mensal dos resultados da empresa. É a consolidação dos resultados e dos indicadores que irão nortear as decisões dos gestores. Por exemplo, análise do faturamento da empresa, da demonstração de resultado de exercício, a DRE, da demonstração do fluxo de caixa, a DFC, das reclamações dos clientes, da inadimplência e outros vários indicadores. Se você acredita que os processos aqui mencionados irão te trazer um retorno maior do que o investimento que você fará na implantação de uma controladoria, implante agora a controladoria em sua empresa. Várias pesquisas realizadas em empresas brasileiras de pequeno e médio porte têm mostrado que a implantação da controladoria tem sido realizada não apenas internamente, mas também como forma de terceirização, isso por empresas especializadas no ramo. Em ambos os casos, os benefícios são reais e significativos, profissionalizando os processos e a tomada de decisão dos gestores.
Entre eles, podemos destacar vários, como, por exemplo, aumento na lucratividade, melhoria nos processos de controle de custos e despesas, geração de valor, aumento das receitas, ampliação de novos negócios, diversificação do mercado, fidelização de novos clientes e o desenvolvimento de funcionários, é claro. O representante da área de controladoria deve ter um olhar holístico e uma interação de forma ampliada em todos os departamentos da empresa. Este profissional precisa prever e antever frente aos problemas, avaliando a proporção das ações de melhorias, sempre com foco na mitigação dos riscos, bem como a ampliação de ações de correção e contingências desses riscos. Assim, a implantação de uma controladoria apresenta-se como plenamente possível em pequenas e médias empresas e pode contribuir consideravelmente para a obtenção de vantagem competitiva, garantindo assim não apenas a sobrevivência do negócio, mas também seu crescimento a partir de uma visão holística de mercado e de forma disruptiva. Mas não se esqueça, para que a implantação de uma controladoria apresente os resultados esperados, é fundamental que você conte com o apoio de profissionais qualificados e experientes. Então você, pequeno e médio empresário, fica a dica. E por que então não levar estas ferramentas de controladoria para os pequenos e médios negócios do mercado? Com certeza, minimizarão os percalços financeiros de uma falência e trará melhoria na otimização dos resultados. Proverá crescimento sustentável nas pequenas e médias empresas ao longo do tempo, entre outras ações positivas para o negócio. Fica aí a dica para o pequeno e médio empresário. E no próximo bloco, no quadro Falando com o Especialista, eu vou receber o contador e auditor, professor Danilo Costa, num bate-papo sobre auditoria e sua importância na gestão das empresas. Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só. E no quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo o professor Danilo Costa. Ele é contador, auditor independente, professor universitário, especialista de Sistema Público de Escrituração Digital e auditor contábil das normas internacionais de contabilidade e também auditor do Grupo Destra. Como vai, professor Danilo? Um prazer recebê-lo aqui no programa Falando em Gestão. Boa noite, Ederson. Olá, um prazer estar aqui com vocês, né? Olá, telespectadores. Boa noite a todos. Maravilha. Professor Danilo, nós sabemos que hoje o mercado ele tem sido bastante volátil no sentido das mudanças, né? Nós temos tido cada vez mais mudanças acontecendo de uma forma muito rápida e isso tem acontecido, claro, também com as organizações e com as empresas. Nós temos aí várias empresas que estão entrando no mercado brasileiro, empresas que são brasileiras que estão indo para o mercado internacional e tudo isso faz com que exista, né, e outras necessidades para que essas organizações elas possam ter uma transparência de uma forma mais eficiente perante o mercado. Principalmente hoje que nós temos aí a questão do compliance, né, que é a responsabilidade da organização com os stakeholders, ou seja, com todos aqueles agentes que fazem parte do negócio. E a auditoria ela tem sido um instrumento muito importante dentro desse processo de transparência, seja para o conselho de administração ou seja realmente para qualquer um dos stakeholders que tem interesse na informação, né? Para que essa informação ela possa passar por uma auditoria independente e ela possa de fato ser uma informação com uma credibilidade maior.
Nós temos percebido que esse crescimento das organizações e das empresas, e principalmente essa penetração, como eu disse, em outros mercados, tem feito com que as organizações procurassem cada vez mais a auditoria independente. Isso é uma realidade hoje, professor Danilo? Ederson, bem colocado, né? Hoje, realmente, a auditoria é uma necessidade da grande maioria das empresas, seja ela grande porte, médio porte ou pequeno porte. Tá? Toda empresa, ela pode sim, né, ela pode contratar auditoria, porque a auditoria ela avalia muito o custo-benefício, se a empresa tem condições financeiras de arcar com isso, vai variar de acordo com o porte também da empresa, pode variar também a questão da necessidade, o que ela de fato quer, se é uma auditoria mais incisiva, se é uma auditoria com abordagem menos incisiva. Então, tudo isso o auditor vai avaliar para depois fazer essa proposta. A empresa aceitando essa proposta, né? Claro, tem que ser sempre reavaliado esse custo-benefício que a auditoria pode oferecer para a empresa ou não. Professor Danilo, a gente percebe e a gente vê muito no mercado hoje pessoas oferecendo aí o produto de auditoria. Para uma auditoria ser de fato independente, o que o auditor ele precisa ter enquanto qualificação e registros em órgão que habilite ele a ser um auditor independente? Olha, Anderson, essa questão é muito técnica, né, e ela é bem legal de você colocar isso, né, para os telespectadores. O auditor, necessariamente, ele tem que ser contador, né, ele tem que ser cadastrado. Então ele precisa ser contador. Precisa ser contador, gente. Não tem como auditor de demonstração contábil não ter feito o curso de graduação em ciências contábeis, né? Então você tem que ter graduação, você tem que estar registrado, habilitado pelo conselho regional da sua categoria, você tem que fazer por treinamentos específicos, você tem que ser cadastrado pelo Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, que essa é uma outra certificação a mais, é uma característica a mais que o contador tem que ter. E evidentemente, você tendo essa certificação, você como auditor também tem que estar sempre em constante educação continuada. Querendo ou não, isso faz o auditor sempre estar estudando, a estar buscando as melhores práticas, né, em relação à aplicação das normas, das legislações, das mudanças das legislações que é impostas para nós contadores, né? E isso tudo dá garantias, né, que o auditor tende a fazer um trabalho de forma mais objetiva, mais coesa e de forma, de fato, o que condiz com a profissão nossa, com a nossa categoria. Professor Danilo, essa certificação que o auditor ele precisa ter, eu acho que essa é uma dúvida da maioria dos nossos telespectadores e tem muito estudante de ciências contábeis também que nos acompanha aqui no programa Falando em Gestão. Eu acho que a grande maioria dos estudantes de ciências contábeis, ele tem uma certa predileção pela área de auditoria. A gente percebe isso muito em sala de aula. Essa questão da certificação, como é que é o rito dessa certificação? Existe uma prova? Você precisa se inscrever em algum órgão para realizar essa prova? Como que se dá essa certificação para o auditor independente? Ederson, essa certificação ela é muito criteriosa. Após o aluno, né, ter colado a graduação, né, em ciências contábeis e depois ter efetivado a sua aprovação no registro, né, como contador, o profissional de contabilidade, seja ele qual experiência ele tenha, ele já pode se inscrever no próprio site do sistema do Conselho Federal de Contabilidade. Nesse sistema ela vai ter, né, a opção que ele quer, qual que é a segmentação de auditoria que ele quer seguir. São geralmente 4 provas, né, que a gente subdivide em qualificação técnica geral, que é quando ele quer fazer aquela auditoria de pequenas e médias empresas, que não precisa de uma coisa mais específica, igual a ativos financeiros, né, a Banco Central, instituições financeiras, a SUSEP. Essa é a primeira prova. Tem uma segunda prova que seria para auditorias de empresas listadas na CVM, que você realmente tem que se inscrever nessa inscrição para a CVM, ser aprovado, o mínimo da aprovação é 50%. E você também tem a área de Banco Central, que é a prova realizada com normativas do Bacen, e tem também a área de atuação para a SUSEP, as seguros privados, né? Então você tem somente normativos direcionados para a área de seguros, né, e seguradoras.
Perfeito. Então, ou seja, existe aí toda uma preparação, né, uma formação que o profissional de ciências contábeis ele precisa passar para que ele possa ser um auditor certificado. Do professor Danilo, nós sabemos que tem hoje dois tipos de auditoria, né, mais conhecidas, que é a auditoria contábil e a auditoria financeira. Qual é a diferença entre os dois tipos de auditoria? Boa pergunta, Ederson. A auditoria contábil, pessoal, ela tende a direcionar o auditor para a análise das demonstrações financeiras. E essa análise também nos leva a avaliar os controles internos da empresa, ver a verossimilhança, né, da situação patrimonial de fato que está estampada nas demonstrações com a realidade da empresa, se isso está muito condizente. Essa é a auditoria contábil. A auditoria financeira, ela já é mais uma coisa menos ampla, né? Ela é bem mais direcionada. O escopo é mais restrito. Mais restrito. E ela tende a verificar as metas, né, as ações das empresas pelo lado financeiro, se aquela aplicação daquele recurso foi de fato, efetivamente realizada como deveria ser, se o orçado, entre o orçado e o realizado está de forma condizente, se aquele recurso realmente foi parar naquilo que foi predestinado inicialmente. Então, tá mais a ver realmente pelo lado do dia a dia das empresas. Então, é bem mais focado nessa questão. A auditoria contábil, então, ela avalia os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis, e a auditoria financeira, ela tem um escopo voltado para a área financeira, mas avalia também a questão de processos dentro da organização, sistema, métodos que a organização também ela está inserida dentro do processo financeiro? Sim, a auditoria financeira, além de pautar entre o orçado e o realizado e a aplicação financeira dos recursos da própria entidade, ela também é um meio de você verificar, inclusive, a própria gestão, né? A própria gestão dos administradores, né? A eficiência da aplicação dos recursos em si. Tá? Então a gente poderia dizer, professor Danilo, que hoje principalmente os condomínios, né, que tem lá a figura do síndico, né, e aquele síndico é um administrador daquele recurso do próprio condomínio. Então, para que ele possa, inclusive, como forma de um instrumento de prestação de contas, o condomínio poderia ter uma auditoria que seja continuada sobre as demonstrações financeiras do condomínio também, né? Ederson, é bem colocado, viu? Essa questão da auditoria contínua, ela facilita o trabalho de nós auditores, porque você já tem um retrospecto do próprio condomínio, das próprias finanças do condomínio, aonde está direcionado de fato aquele recurso, e também já serve para tomada de decisão que, na maioria dos casos, os condomínios possuem os seus próprios conselhos fiscais. Então, essa auditoria já dá embasamento para esses conselheiros, tá? Fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo e se eu fosse você, eu não sairia daí. Voltamos em um minuto só. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e eu estou conversando com o professor Danilo Costa. Professor Danilo Costa, qualquer empresa pode contratar uma auditoria e quais os cuidados que a empresa ela deve tomar no momento da contratação? Isso é de fato um movimento atual, Ederson, e tem-se vários ganhos, né? Quando a empresa contrata uma auditoria, você tem algumas vantagens. Sobre o aspecto patrimonial, né, que você tem o ganho em relação à valorização dos bens, direitos e obrigações, que de fato constitui o patrimônio da empresa. Você tem um aspecto de ganho em relação ao fisco, né, no questão da carga tributária, se realmente as obrigações hoje demandam muito tempo das empresas, principalmente um alto custo, contadores, né, tributaristas, isso tudo é verificado numa auditoria. Então você tem esse ganho fiscal. Você também tem um ganho econômico que avalia de forma mais correta o resultado das empresas, blindando contra os investidores, né? Você tem um ganho também um ganho técnico, querendo ou não, um ganho técnico é muito grande, porque você objetiva também as ações dos contadores, né? Você auxilia nessa questão na correta aplicação dos normativos contábeis, né? Entre outros ganhos, assim, que realmente a auditoria, ela nunca vem para realmente somente auditar e apontar erros, ela sempre vem para contribuir com o seu parceiro. Fantástico. Professor Danilo, infelizmente o nosso tempo acabou.
E eu conversei com o professor Danilo Costa, especialista em auditoria. Gostaria de agradecer pela sua participação no programa Falando em Gestão. Muito obrigado, professor Danilo. Ederson, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês aí de casa. Obrigado. Maravilha. Chegamos ao fim dessa edição. Um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Basicamente, a gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação.